Olá, comportores. Bom dia, tudo bom? Bom, pelo menos aqui para mim é bom dia. Agora nesse domingo, né? Dia das Mães. Aqui em São José dos Campos está muito frio. Agora é 7 horas da manhã, 12 graus, muito frio. Bom, eu estou aqui gravando com vocês agora essa aula, como fazer palestras, né? E vamos falar muito aqui sobre palestra, como montar sua palestra, como vender na palestra, novidades para vocês, algo que nós fazíamos no passado que provavelmente nós vamos fazer agora novamente no pós-crise. Então, sim, o objetivo nosso aqui é trocar essas informações e ajudar de alguma forma você nessa atividade, nessa modalidade da comportagem. Levando em consideração que tudo que eu vou falar aqui talvez você já sabe, mas pode ser ter que um detalhe ou outro pode complementar no seu trabalho, pode agregar muito no seu ministério, ainda mais nesse cenário ao qual nós estamos vivendo, né? Esse cenário é muito preocupante. Nós vamos encontrar algo assim que nós não esperávamos depois dessa grande pandemia. O que que a mídia está falando, o que que as grandes empresas estão promovendo, como é que está sendo o futuro, o que que eu estou ouvindo falar. Lógico, eu não sou o dono da verdade, eu vou dar aqui a minha opinião, espero que isso venha ajudar você. É da forma que também como eu estou me preparando, tá certo? Então vai ser uma troca de informação aí. Eu quero começar com vocês lendo um verso da Bíblia que vai ser a base da nossa conversa aqui dessa aula. E antes de ler a Bíblia, eu quero convidar você para fazer uma breve oração, porque nós vamos ler primeiramente a palavra de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus, abençoe agora essa comportora que está me ouvindo. Tu sabes, ó Pai Santo, e conhece a vida de cada um deles, suas necessidades, suas preocupações, sua vida ministerial nessa obra da comportagem. Viemos te pedir uma bênção especial a cada um deles, nesse momento agora que ele está assistindo esse vídeo. Sê conosco também na leitura da Tua Palavra, que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e às nossas mentes, e que tudo o que for falado aqui seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o avanço da Tua obra aqui nessa terra. É o que te pedimos sobre os méritos sagrados de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante, vem falando sobre a pesca maravilhosa. E aqui está sobre um contexto que Jesus estava pregando na beira do mar, uma multidão de pessoas, né? E logo ele se retirou dali, daquele local, e entrou no barco junto com os discípulos. E no versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes. Rompendo-lhe as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram enchendo ambos os barcos, a ponto que quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui fala sobre o início do ministério de Jesus e o início também do ministério dos discípulos, porque Jesus iria fazer o chamado a todos eles. Antes de iniciar tudo, Jesus mostra que ele tem poder e autoridade. E é impressionante que Jesus pede para eles lançar a rede, aonde eles pescaram a noite toda. Bom, você já conhece a história. Não conseguiram pescar nada, mas pela ordem de Jesus em jogar a rede novamente no mar, eles apanharam tantos peixes, mas tantos peixes, que não deram conta, chamaram um barco do amigo vizinho, e o barco quase foi a pique pela tamanha quantidade de peixes. A lição que eu tiro aqui para a minha vida é que quando Jesus nos chama, quando Jesus
nos dá a ordem de poder segui-lo e cumprir o seu ministério, ele está dizendo que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E todas as outras coisas serão acrescentadas é todas as coisas. Aqui Deus é ativo e nós somos o passivo. Deus age por nós e nós simplesmente esperamos dele. Então, assim, a parte do que nos corresponde, nós comportores, é obedecer a sua palavra e esperar nele os resultados. Eu já recrutei muitos comportores, já fui assistente por 4 anos, já trabalhei com dezenas e centenas de comportores, sonhando alto, estudante, efetivo. E eu vi muitos comportores, muitas vezes, né, iniciando todo preocupado. Eu sempre dizia para eles: qual que é a sua preocupação? Ah, eu tenho que vender, eu tenho que pagar meu colégio, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que sustentar minha família. Eu dizia para eles: amigo, não se preocupa com essas coisas. Se preocupe em cumprir com o chamado, em fazer o trabalho. Porque quem te chamou, quem te deu a ordem para estar aqui, é quem paga a conta. Se Jesus chamou você para o colégio, para estudar no seu colégio, nos seus internatos, que ele mesmo deu a ordem para nós construirmos como igreja, organização, por que você está preocupado em pagar seu colégio se foi ele quem te chamou? Foi ele que colocou no seu coração para você estar estudando lá. Por que você tem que se preocupar como comportor efetivo, em alimentar a sua família, em pagar as suas contas, né? Dar uma estrutura, se foi ele quem te chamou? Mas é lógico, o que eu quero dizer aqui é que através da ordem dele, da sua palavra, das suas bênçãos, é que nós vamos ter grande êxito na comportagem. Muitos comportores que eu conheço e conheci esqueceram desse aspecto que é Deus que nos abençoa e fizeram com suas próprias forças os resultados que ele buscaram os resultados que eles vêm tendo ao decorrer dos anos. No Comportor Evangelista, no capítulo Auxiliado pelos Anjos, começando na página 117, 118, 119, diz que o êxito da comportagem está no auxílio dos anjos, porque quem vende os nossos livros são os anjos. São os anjos que entram naquele ambiente, naquela sala, naquela empresa, influencia as mentes das pessoas para comprar os nossos livros. Qual que é a nossa função? Ir, falar, dar oferta, fechar a palestra, distribuir os livros. Mas quem vai fazer a parte decisiva na mente, no coração daquelas pessoas não é eu e você. É Deus. Então, a nossa parte é de ir. E Deus é a parte de vender, de agir, de mobilizar aqueles corações. Queridos, Deus é a pessoa mais preocupada em vender o livro do que eu e você. Ele tem o maior interesse em vender esses livros do que eu e você. Nós estamos vendendo esses livros para cumprir a missão e também para ter a nossa manutenção, mas Jesus morreu por cada pessoa, por cada ouvinte. Então, se o maior interessado é aquele que morreu na cruz, ressuscitou e hoje vive para a eternidade, glória a Deus por isso, mas ele continua sendo o maior interessado. Então, assim, em primeiro lugar, a pessoa que está mais interessada que as pessoas comprem aqueles livros é o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo, os anjos. Nós estamos em segundo plano. Então, se ele é o maior interessado, queridos, pode ter certeza que ele irá fazer de tudo. Então, confie em Deus. Porque nessa pesca aqui, os discípulos talvez nunca tiveram um resultado como aquele. Eles nunca imaginaram o poder que Jesus tinha. Puxa, essa pesca, toda essa venda desses peixes, eu não sei da parte monetária quanto eles lucraram, quanto custava o peixe na época, mas uma coisa eu sei, que todas as necessidades deles foram supridas ali. Se eles tinham contas para pagar, foi pago. Quitaram tudo.
Porque dali em diante eles foram peregrinar com Jesus, saíram da vida da pesca. Então eles tinham que dar algum meio de sustento para suas famílias. E com uma pesca como essa, você pode ter certeza, nada faltou. Como comportou, eu já tive o privilégio de ver essas bênçãos na minha vida. Talvez você já teve essa bênção, ou ainda vai ter. Ou você já ouviu falar de amigos que você conhece pessoalmente que também teve algo assim extraordinário. Uma vez, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, nos meados dos anos de 2004, eu nem fazia palestra ainda, na revista Adventista saía uma página exclusiva para o Ministério de Publicação sobre comportagem. E naquela página tinha um rapaz assentado sobre vários livros dentro dos céus. Ele estava sentado sobre aproximadamente 50 caixas de livro. E naquela matéria da revista Adventista estava contando a história desse comportor, que num período de férias, no meio do ano, se eu não me engano, ele conseguiu vender mais de 50 caixas de livro, mais ou menos isso, 40, 50 caixas, que deu naquela época, sei lá, acho que mais ou menos umas 5, 6 bolsas para ele. Porque ele conseguiu, através de uma grande indústria, uma grande empresa. Aquilo ali me deixou de olhos assim, falei, nossa cara, como é que pode isso? Imagina eu, um comportor que trabalhava com igrejas evangélicas no ano de 2004, consegui vender 50 caixas de livro? Amigo! Imagina num período de férias, que geralmente, sei lá, 45 dias, 60 dias, vender 50 caixas de... Não, louco. Eu achava que isso nunca iria acontecer na minha vida. Nunca. Bom, ao decorrer dos anos, Deus me deu o privilégio de ter não uma, mas várias vezes uma pesca maravilhosa como essa. Pois bem, queridos, Cristo é o nosso comandante. E a comportagem é a estrutura que nós temos, né? A comportagem é a nossa missão. Aliás, a estrutura é os céus, né? É onde vêm os nossos livros. Queridos, falando sobre palestra, existem várias teorias, vários testemunhos, existem várias informações, comportores que trabalham de modos diferentes, etc. Como eu disse, eu não sou o dono da verdade, eu quero aqui falar as minhas opiniões, as coisas que deram certo comigo. E graças a Deus eu posso falar isso com autoridade por ter tido êxito na comportagem, em todas as atividades da comportagem com palestra, tanto com pequenas, grandes, médias empresas, órgãos públicos, bancos. Eu consegui sim ter vários testemunhos e resultados financeiros com distribuição desses livros. Liderei equipes de palestra, 2 equipes de palestra, e para honra e glória de Deus ficamos em primeiro lugar da nossa união. Teve equipe que eu montei que começamos do zero, sem nenhum comportor, e ficamos em primeiro lugar na união, com apenas 5, 7 comportores, mas eu trabalhei com a qualidade, não com a quantidade. A qualidade estava nesses 5, 7 comportores e nós fizemos grandes proezas no campo. Então, assim, eu posso dizer para você que essas experiências que eu tive, você também pode ter no seu trabalho, no seu ministério. Lógico, tudo depende agora como vai ser o cenário que nós vamos encontrar após essa crise. Então eu fiz umas anotações aqui para não esquecer, para nossa aula aqui ser bem mais dinâmica e instrutiva. Bom, um palestrante, um comportor que vier trabalhar com palestra, julga-se que ele tenha muita informação, porque ele vai lidar com uma plateia. Essa plateia, esse grupo de pessoas, são várias pessoas com vários conhecimentos, com várias culturas, classe social. Então, o nível de críticas, o nível de críticas, o nível também de, como é que fala? De informação que você vai encontrar nessas empresas são das mais diversas. Você vai encontrar, às vezes, funcionários que têm sua graduação, são pessoas que estudam, são pessoas
que têm uma cultura mais elevada, que têm acesso às mesmas informações que eu e você na área da saúde, na hora da motivação profissional, família. Lógico, não com o mesmo conteúdo, mas ele tem também acesso às informações. Você vai lidar com RHs, com gestores, com médicos, com enfermeiros, com nutricionista, com pessoas da classe muito simples. Então, todas elas têm suas opiniões, têm sua educação e eles vão estar sempre nos observando. E o que difere o nosso trabalho é como você expõe, é como você faz. Porque a pessoa digitou na internet tratamento natural para estômago, para gastrite, para uma úlcera, lá está cheio de informações. Ah, atendimento ao cliente, digitou lá. Uma vez eu digitei no Google atendimento ao cliente, deu mais de 780 mil páginas. Tratamento natural para estômago, deu mais de 430 mil páginas. Então, assim, a informação ela está aí. Agora vai depender de como você vai se posicionar, como é que você vai falar com essas pessoas, para que elas possam ver em você a solução dos problemas dela, né? Então isso depende da sua atualização, de como você trabalha, como você expõe seu conhecimento. No mundo moderno, a qual nós estamos vivendo hoje, nessa era da tecnologia, nessa era de muitas videoaulas, informações aos monte, é tanta informação que as pessoas hoje estão cada vez mais confusas, porque o excesso de informação as pessoas não sabem aonde procurar, etc., qual delas confiar. Então, o comportor, ele tem que ser uma fonte confiável. O comportor, ele tem que falar com propriedade, com conhecimento e, lógico, com ousadia, muita intrepidez e o melhor de todas, com palavras celestiais. Por quê? Porque nós temos o auxílio dos anjos, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Nenhum vendedor no planeta Terra, nenhum dos maiores e mais top palestrantes renomado do mundo tem o auxílio do Espírito Santo como eu e você temos. Nós podemos fazer uma palestra simples, mas o Espírito Santo traduz, escute, o Espírito Santo traduz na mente daquela pessoa nossas verdadeiras intenções. Ele molda as nossas palavras. Ele vai de encontro aos corações. Quando eu vou começar uma palestra minha, geralmente eu vou até o banheiro, me ajoelho ali naquele chão, ou quando dá para se ajoelhar, ou quando não, fico em pé, fecho a porta do banheiro e peço a Deus na minha oração. Me ajuda a ter as palavras certas que vai de acordo com as necessidades de cada pessoa que vai ouvir aqui. E ali Deus derrama suas bênçãos, nós falamos de acordo com as necessidades, porque nós temos o auxílio do Espírito Santo e ele vasculha a mente e os corações daquelas pessoas. É impressionante esse auxílio, esse poder que só nós, comportores, temos. Como eu estava falando, esse negócio de atualização, buscar informação, fazer o comportor estar a par da atualidade que nós estamos vivendo no mundo. A gente escuta muito hoje esses megas palestrantes, treinadores, etc., falando assim, ó, isso aqui é uma caixinha de brinquedo do meu filho. Eles falando assim, nós temos que sair da caixinha. Esse dia um comportou discutindo comigo no Facebook, falava assim, não, ô Sassa, você tem que sair da caixinha, você tem que se atualizar, você tá muito aquém, pô, você tá ficando falando aí que nós tava falando sobre a comportagem e a venda de livro. E ele está falando que não, as mídias mudaram, as coisas estão mudando, então a gente tem que atualizar, que a casa publicadora está atrasada, etc. Enfim, que a gente tem que sair da caixinha. Esse aspecto de sair da caixinha, para mim, é meio complexo e problemático. Por quê? Porque todos os comportores que eu conheci ao decorrer desses anos, que saíram da caixinha, a caixinha representa para mim as normas, as regras do Ministério da Comportagem. Todas as suas burocracias, suas normas, suas leis, os nossos diretores, os gerentes dos céus, o assistente, o campo, a geografia. Também tem a ver com o aspecto dos nossos livros,
os títulos dos livros, os assuntos tratados nos livros. Então, assim, sair da caixinha é você sair deste mundo que nos envolve e olhar lá fora algo diferente e trazer lá de fora aqui para dentro. Tá certo? Muitos comportores saíram da caixinha. E muitos deles, a maioria, mais de 50%, saíram e não voltaram mais. Isso é terrível. Por quê? Porque eles lá fora acharam que o nosso método de trabalho ele é muito atrasado. Pô, vender livro, no mundo hoje todo da era da informação, quem não tem celular hoje em dia? E a gente tá ainda vendendo livro. Às vezes é o tema que não é muito bom, etc. Por quê? Porque ele sai, ele vê um mundo de luzes. Porque lá fora o convite, o marketing que é feito, às vezes chega a ofuscar o nosso trabalho. É como um terreno encantado, um jardim muito florido, com luzes, sons, que vai mexendo com todos os nossos sentimentos e começa a mostrar para nós que, olha, lá é melhor do que isso aqui, porque fulano começou do zero e agora é rico, ele é milionário. E isso é o que mais tem sido falado ultimamente. Empreendedores que começaram do nada e hoje estão milionários. Aí isso acaba chamando a atenção e muitos comportores, infelizmente, têm ficado fascinados com isso. Eu digo na palavra assim, mais embriagado, porque ele busca tanta essa informação que ele acaba perdendo toda a noção do que nós tínhamos aqui dentro dessa caixinha. E ele sai e não volta mais. Os que saem e voltam, muitos deles não estão conseguindo viver aqui dentro. Por que eles não conseguem viver aqui dentro? Porque aqui dentro tem as normas, as regras, as burocracias, o método de trabalho. Quem define como vai ser o novo livro não somos nós. É um corpo de pastores, etc., diretores. Do último livro que vai ser lançado pela Casa Publicadora, pela doutora Rosana, o pastor Tércio, junto com o pastor João Vicente, convidou alguns comportores. Eu tive o privilégio de estar lá para discutir os temas de como seria esse novo livro, mas o livro, assim, a autora já estava definido. Ela estava buscando informações de nós comportores para agregar no livro. Então, assim, já meio caminho já estava andado e decidido por eles. E nada contra. Agora, a questão é que muitos comportores que eu estava dizendo, eles voltam para a caixinha e não conseguem viver aqui dentro. Vive reclamando, vive brigando, vive insatisfeito, vive na porta da casa publicadora ou pedindo para o seu pastor fazer um livro, etc. de tal tema. Por quê? Porque ele está buscando muita informação lá fora e está achando que aqui dentro nós estamos totalmente desatualizados. Aí eu fico assim chateado porque tem comportores que infelizmente ele não conhece a história da comportagem. Ele conhece uma forma muito superficial. Ah, os valdenses, o George King. Não, não, queridos. Tem comportor que infelizmente não sabe o que está falando. Mas, Sassa, o que tem a ver tudo isso com a palestra, em dar palestra? É que se você não montar a sua base, sua estrutura, querido, qualquer coisinha que acontecer lá fora, você para. Se você não tiver base, você não vai conseguir permanecer comportando com palestra. Olha na história quantos comportores passaram por essa modalidade de palestra e saíram fora. Você sabia que os comportores de palestra são os que mais trouxeram prejuízo para os céus? São os que mais causaram problemas financeiros, problema de discórdia, problema de mau testemunho. Foi os comportores de palestra, a maior parte são eles. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem base, não tem conhecimento, não tem ética, não tem respeito. Por quê? Porque vive no mundo do business. Só querem tirar informação fora da caixinha e trazer aqui para dentro e às vezes não corresponde. Como eu trabalho com a regra e não com a exceção, nós temos que ter a noção disso. A nossa base é vender livros. E o livro, ele nunca vai parar. Porque a comportagem é essa. Ah, não. Fora da caixinha está dizendo que o mundo agora é as videoaulas, que é o e-commerce,
Temos que montar uma estrutura fortíssima de vídeos, etc, para mandar para as pessoas via WhatsApp, via Facebook, Instagram, sei lá do que, dessas plataformas, para as pessoas se atraírem e comprar os nossos livros. Queridos, você já viu algum comportor bem-sucedido com venda por e-commerce? Não existe. Desde quando surgiu a internet, ela começou a tomar corpo, forma. Os comportores não tiveram êxito. Aí você fala assim, não, Sassa, mas é porque não soube fazer. É porque esses comportores não fizeram o curso do Érico Rocha 6 em 7. Porque se você fizer o 6 em 7, você vai aprender as técnicas de como vender através das redes sociais, da mídia. Querido, eu conheço o comportor que fez o 6 em 7 e não vendeu nada até agora. Gastou lá uma grana preta com esse curso e não vendeu nada. Nem recuperou o dinheiro dele. Ele ainda está patinando, pensando como que vai fazer. Eu conheci comportores que fizeram vídeos no YouTube, ah, falando das receitas do livro Sucos e Shakes. Quantos livros venderam? A comportagem sempre foi pessoal, tete a tete. E por que tem que ser pessoal e tete a tete? É isso que você tem que estudar. Você tem que entender o propósito do seu trabalho. Não é ver outros métodos e você nem conhece o seu. Abrindo aspas aqui no que eu vou dizer agora, isso é tão sério que, falando-se de um outro assunto, mas tem a ver com o que eu estou querendo dizer para vocês, sabe esses irmãos que saem da igreja porque eles dizem que descobriram que a igreja está mentindo, está nos enganando com respeito da Trindade? Ah, que a Trindade não existe, não existe o Espírito Santo e etc. Vocês já ouviram isso? Quando você vai conversar com essas pessoas, você vai debater com elas, você vai para a Bíblia e você começa a discutir sobre esse tema da Trindade, você começa a perceber e descobrir que essas pessoas nunca, a maioria delas, nunca estudaram sobre o Espírito Santo na Bíblia. Ela tem um conhecimento muito superficial e a maioria nunca se aprofundou de fato sobre o tema Espírito Santo. Aí é rapidamente, vem uma doutrina aí fora que enche os olhos deles com muito fundamento, com muito ensinamento, com muitos textos, etc., que eles ficam assim meio atordoados e falam, nossa, eu nunca ouvi isso, e ele pega e sai da igreja, porque aqueles fundamentos, aquele conhecimento que ele tem, preencheu os olhos deles, e eles saem e nunca mais voltam. É raríssimo um que volta. Os que voltam é aqueles que param, pensam e vão estudar sobre o Espírito Santo. Eles vão fazer algo que nunca fez, que é o dever de casa. E o que acontece com os comportores é isso. Eles saem, começam a vender, começam a ter problemas no campo, às vezes não agenda muito, vende pouco, volta muito cheque, ele desanima e sai. E quando ele vai ver, é que ele não estava fundamentado na comportagem. Então, por isso que eu estou lhe dizendo, você tem que conhecer os fundamentos da comportagem, a história da comportagem em si, não só a parte evangelística, missionária, a missão, o chamado, mas o que os nossos comportores faziam no passado com palestra, como que surgiu uma palestra. Você sabe como é que surgiu a palestra? Você sabe que ano que começou? Por isso que eu falo assim, nas minhas palestras, nós somos a primeira empresa a entrar nas empresas para poder promover qualidade de vida. Por que nós somos pioneiros? Nós estamos em primeiro lugar. Nós somos que deu início, o pontapé inicial. Bom, é do que eu sei. Porque assim, se você for pegar a história de palestrantes no Brasil, o primeiro palestrante que se tem assim falado, que, né, desse negócio de palestras, auditórios, treinamento nas empresas, um dos primeiros nomes que você se lembra da década de 80 foi Roberto Chiniachik. Roberto Chiniachik, depois veio Daniel Godry, no mesmo tempo veio também Alfredo Rocha, e foi surgindo outros palestrantes, etc., que começaram a escrever livros, fazer treinamentos, gravar vídeos em VHS, enfim. Só que os nossos comportores, nós começamos muito tempo do que eles. Lógico, a gente começou com outro tema, mas nós fomos os primeiros a falar com o auditório, com o público, em instruir com palestras
que tinham conteúdo na área da saúde, é óbvio. E isso, nós somos os primeiros. E tem comportor que não sabe. E por não saber, ele erra, ele peca, ele não consegue ser promissor no seu trabalho. Por isso que eu falei para vocês lá no post que eu escrevi, eu vou falar coisas que você talvez nunca ouviu falar, conteúdos que você às vezes desconhece e só quer buscar o quê? Fora da caixinha. Quanto mais fora da caixinha você fica, mais desanimado você tá com a obra. Ó, eu conheço comportores, eu já assisti também, tá? Eu não estou dizendo aqui que eu sou o perfeito santo, eu já fui atrás, eu fui saber. Eu sou um ser humano, então eu também quero me atualizar. Eu vou mostrar para você depois o que eu estudo, como que eu me atualizo, etc. Mas eu já assisti muitos vídeos do Érico Rocha, do 6 em 7, como vender produtos por vídeos lá, etc. Fator X, que é o... esqueci o nome do rapaz lá, Pedro Superti. Já assisti muito, já li vários livros do Roberto Chinachique. Livros de excelentes conteúdos, assim, os livros mais antigos deles, A Revolução dos Campeões, o Segredo é Ser Feliz, vixe, tantos outros livros dele. Eu li o livro dele sobre palestra, como ser um palestrante, assisti suas primeiras aulas, eu não paguei pelo curso porque custa caro, e quando eu ouvi na introdução tudo aquilo, não tem nada a ver com a gente. Quando eu comprei o livro Como Ser um Palestrante lá, de sucesso, como vender palestra, algo mais ou menos assim, o livro dele, e assisti às aulas, querido, não tem nada a ver com a gente. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo tempo. Ah, mas vamos tirar lição do que é bom. Só que esse negócio de ficar tirando lição do que é bom, a gente acaba se aprofundando tanto naquele assunto que a gente às vezes perde noção do que nós estamos fazendo. Porque eles falam, eles enchem a boca para falar do produto deles, do trabalho dele, que a gente se sente inferiores. Então, eu falei assim, não, conteúdo bom tem nesse sentido do treinamento de palestra do Roberto Teixeira. Os livros dele, o conhecimento, eu sempre procuro buscar algum conteúdo bom. Mas aquele treinamento dele não é para mim. Ele estava ensinando a gente a ser um palestrante comercial, entrar numa carreira corporativa, sabe, começar a vender palestra por 5 mil reais, chegar ao nível de 15, 20 mil reais, 25 mil reais uma palestra de 1 hora. Ele estava ensinando as pessoas a fazer um marketing, a escrever um livro. Enfim, trabalhar com uma outra coisa que não tem nada a ver com comportagem. Por isso que eu falo, você não é um palestrante, você é um comportor, cara. Você vende livros, você vende livros. Você não vende palestra. Você não trabalha no mundo corporativo. Você trabalha na área da educação familiar, saúde, agora com os livros de sucesso em dose dupla, que a gente fala sobre capacidade profissional. Então, assim, você não pode confundir as coisas. Se você ficar confundindo, queridos, você não vai conseguir prosperar. Então, seja um comportor sensato, tá certo? Eu já vi comportor de porta a porta vender Avon, vender Jequiti, vender Forever Live, vender Herbalife, OmniLife, vender marketing multinível. Por quê? Porque ele se confundiu. Ele começou a achar que as outras coisas daria mais retorno financeiro. E me desculpa a palavra é até forte o que eu vou dizer, mas é a palavra. Ele começou a se prostituir. Ele começou a colocar no seu kit, no seu trabalho, coisas que não tem nada a ver. Eu já vi comportou vendendo ervas, plantas, chás, cereais, pão. Por quê? Porque chega na hora lá e fala, não estou conseguindo vender livro, eu vou vender outra coisa. E esses comportores que buscam essas informações, que fazem esse tipo de cursos, eles ficam tão cheios a cabeça deles que eles não querem mais vender livros, querem vender palestra, querem fazer o nome deles, querem ter uma rede social bombando, etc. Vários stories, vários não sei o que, um monte de gente seguindo ele, parará, e... Desculpa, desculpa, você está no lugar errado, acorda. Se teu amigo, se teu diretor, se alguém não falou isso pra você, eu tô lhe dizendo, eu não sou seu diretor, eu não sou seu assistente, eu sou um comportor como você. E eu tô aqui lhe dizendo de comportor para comportor, de coração para coração. Acorda, cara, você tá no lugar errado. Você tá fazendo algo errado. Porque comportagem não tem nada a ver com isso. E eu tenho certeza que o teu diretor falou com você, mas às vezes você ignorou. Ah, ele tá desatualizado, ele não tá vendo fora da caixinha. Por favor, cara. Muito dos comportores que me ligam, muitos comportores que me ligam,
Comportores assim de várias partes do Brasil que eu nem conheço pessoalmente. Eu já cheguei a atender 15 comportores num dia, ou num mês. 15 comportores no mês. E a maior parte desses comportores que me procuram, a maior parte deles fizeram um curso de coach. E eu pergunto para eles, por que você não está vendendo se você já fez um curso de coach, de alta superação, de altas metas, de alto não sei o quê, de tanta disciplina lá? Por que você não está vendendo? Aí eles falam, não, é por isso que eu estou te ligando, eu queria saber como é que você faz para vender, porque assim, eu não estou tendo muito resultado. É porque, queridos, eles falam de algo que a gente não vende. Por exemplo, um coach fala sobre as crenças limitantes, a roda da vida, disciplina, superação, e tantos outros assuntos lá. Eu já assisti alguns vídeos, tal, aulas, e tudo aquilo que eles falam não está nos nossos livros. Eles vendem uma coisa que não está aqui. E segundo, depois eu vou falar mais sobre isso. Segundo, eles começam a se sentir os coach. Eu sou coach, eu paguei minha formação, eu fiz o coach, agora eu tenho que vender, cara. Aí ele quer fazer mentoria, ele quer dar consultoria para o empresário, ele quer ganhar a mais, ele quer ter uma outra fonte de renda além do livro. E muitos comportores acabam perdendo o foco da comportagem. O comportor vai lá para aquele programa do Protagon, do Wellington Carvalho, uma coisa assim, um barbudão lá, que pra mim é um cara assim. É, deixa eu achar uma palavra aqui pra não. É um cara que ele usa o espiritismo moderno, vamos assim dizer. Tá? Aquilo ali, muita coisa que ele fala não tem nada a ver com o que nós cremos. Aí os comportores vão para lá, pagam uma nota preta, aí depois quer ficar vendendo mentoria, quer ficar vendendo consultoria, viraram um coach e esqueceram do quê? Do livro. Tudo bem, o coach agora começou recentemente, é mais uma onda, é mais um chamarisco aí, etc. Mas lá no passado, os comportores ficaram em dúvida se vendia livro ou fita VHS. Depois veio o de A a Z, vender o livro da comportagem da Casa Buricadora ou vender os livros da AZ, Medicina Alternativa de AZ. Depois os comportores ficaram indecisos se deveria vender a BIF, né, que é a Belas Histórias Infantis, ou vender os DVDs dos desenhos bíblicos. Porque DVD as pessoas assistem, os livros as pessoas não querem ler. Querido, se você não sabe da história, você sabia que a Igreja Adventista já fez propaganda e colocou na televisão para vender os nossos livros e não teve êxito algum, não pagou nem a produção, nem a produção. Eu tenho os vídeos aqui gravados que passava na Bandeirantes, passava na Rede TV, se eu não me engano, na Rede Mulher aqui em São Paulo, uma propaganda feita do livro Vida de Jesus. Foram feitas, acho que 3 ou 4 propagandas. Eles lançavam durante o dia todo na televisão. Custa uma nota preta. Tanto a área de produção, tanto como a propaganda, pagar, né, para a emissora. E não teve resultado. Porque comportagem não é assim. Tem comportor brigando, falando que nós deveríamos estar na Novo Tempo, achando que na Novo Tempo a gente ia aumentar a nossa venda. Não vai. Lembre-se, quando nós falamos assim que o comportor é o mensageiro silencioso, está falando a verdade, nós somos silenciosos. Até um outro aspecto, não vou ficar aqui falando com vocês, vou deixar para outro vídeo, mas o futuro nosso é, com toda certeza. Conversei esses dias com alguns pastores de união, de divisão, com pastores do campo, comportores antigos. A comportagem, até na vinda de Jesus, nós vamos vender livros. Nós iremos vender livros. Escute bem isso. Tem comportor dizendo assim, não, nós temos que vender via e-commerce, nós temos que gravar vídeos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. No meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, olha quantos vídeos foram gravados e veja quantos livros venderam. Pouquíssimos. E se vendeu ainda? Muito pouco. Agora sim, você pode fazer um vídeo e mandar para um cliente, mas tudo tem a ver com o contato. Você tem que estar com a pessoa pessoalmente. A pessoa não vai abrir o celular, ver o vídeo e falar, eu quero esse livro aqui de R$ 220, eu vou encomendar esse livro. É muito difícil isso acontecer. Mas então a gente tem que estudar e montar um material. Não, não é assim que funciona a comportagem.
A comportagem, o comportor, ele tem que estar lá. Você pode fazer um vídeo que a pessoa assista e queira a sua presença. Até falei esses dias com o pastor Terço sobre isso. Em vez de a gente ficar fazendo vídeos do livro, receitas, chamando a atenção, nós temos que fazer vídeo para as pessoas querer a nossa visita. Porque se ela falar, eu quero a visita desse rapaz no meu lar, aí fica mais fácil de nós vendermos. Então nós temos que vender para as pessoas, primeiramente, a visita e não o livro. O livro nós vendemos depois, é um processo. Eu acho que isso teria muito mais futuro. Então, assim, cuidado com essa modernidade que acaba tirando nossa visão. Teve comportores agora, recentemente, o ano passado, que saiu da comportagem porque ficou falando que vender livro é coisa do passado. Aí fizeram um monte de vídeo, colocaram numa plataforma, num aplicativo e começaram a vender. Não é comportagem. Não é comportagem, não é comportor, ele não está cumprindo com o ministério, ele está vendendo palestra, cursos, etc. Por isso que saiu da obra. É isso que você quer para você? Fica à vontade, você é livre, Deus te respeita e não vai ser eu que também não vou te respeitar. Mas se você quer seguir com a obra, queridos, comece a pensar nisso. É muito sério. É por isso que eu estou dizendo para você que nós temos que ter conhecimento do nosso passado, da nossa história. Este livro aqui, Métodos de Campeão, escrito pelo pastor Nicholas Sage, esse livro aqui foi publicado no ano de 1981. Ele pegou as histórias dos comportores que começaram lá do passado. E aqui conta as histórias que no final dos anos 40, no final dos anos 50, os comportores começaram a fazer as primeiras ofertas coletivas dentro de indústria, fábricas e etc. Exército, polícia. Você sabe como é que começou essa história? Eu vou te contar aqui agora. E por quê? Porque ela vai te ajudar na segunda aula. Ela vai ser a estrutura para nós entendermos o nosso trabalho e métodos que nós iremos usar para esse programa de palestra após a crise. Aqui conta a história, nesse livro aqui tem um capítulo, você pode comprar esse livro aí na internet, no Sebo, você digita lá Método de Campeões, você vai ver. Eu sempre leio esse livro. Esse livro aqui para mim sempre me inspira. Eu leio e vem insights, vem ideias. Eu creio que é por Deus, é por Deus. Que diz assim, ó, tem 3 capítulos que diz assim: o método do fumo, métodos para fábricas e oficinas e métodos do filme movimentado. Muitos comportores começaram a fazer o curso de como deixar de fumar no bairro, para as pessoas do bairro ali, nas igrejas, e isso foi atraindo um público. Então eles começaram a dar o curso de como deixar de fumar e vendiam o livro, porque tinha livros específicos, com temas específicos para aquela época. Então começou os primeiros auditórios públicos, né? Depois os comportores conta a história que eles trabalhavam, né, de casa em casa, um comportor muito bem preparado, um comportor nato de porta a porta, um excelente, um extraordinário comportor, um comportor de êxito, alguém que sabe manusear bem os livros, sabe dar uma boa oferta, tem uma boa postura, se veste bem, um ministro, um pastorzão no campo visitando as famílias. E no meio do seu campo, ele encontrava indústrias, fábricas, e ele entrava lá dentro para poder falar com o dono. Ele nem pensava em falar com os funcionários. Ele falou, não, vou dar oferta aqui para o empresário. O empresário tem dinheiro, trabalha aqui, eu vou falar com o empresário. Ele não passava na cabeça dele em falar com os funcionários, porque na cabeça dele os funcionários iam encontrar na casa, de lar, né, nos lares. Porque eles falavam com os empresários assinavam o prospecto deles, depois ele visitando os lares dos funcionários falava, olha, o seu patrão comprou o livro. E isso é um gatilho de venda, né, que é chamado de comprovação social e traz também credibilidade para os comportores. Só que chegando nas fábricas, ele dando oferta para os empresários, uma baita de uma oferta dos livros, a qual os empresários ficavam ali atônitos e fascinados com aquela oferta, porque os comportores falavam muito bem. Os empresários viram a qualidade da oferta do comportor e também do que eles estavam vendendo, os livros. Aí, meu querido, o empresário,
teve a iniciativa, guiado por Deus. Isso só pode ser por Deus. Isso lá nos anos 50, 40. O empresário falava assim para o comportor: olha, eu gostei tanto do seu livro, gostei tanto do que você falou para mim aí, dessa maneira de como você me abordou aqui, essa apresentação, que eu acho interessante você descer lá na fábrica, falar com os meus funcionários, um por um ali, ou no refeitório com todos eles. E se eles tiverem interesse, porque eles precisam desse livro. Tem muitos funcionários meus que têm problema de saúde, problema familiar, problema com drogas, problemas com cigarro. E se eles quiserem o livro, fala para eles que eu vou descontar na folha de pagamento deles, eu vou dividir para eles em várias vezes e eu pago você aqui. Querido, aquilo ali foi o início do programa de palestra. Os comportores desciam e falavam com os funcionários, um a um, ou eles falavam no refeitório. Os funcionários estavam sentados, almoçando, e ele só tinha 10 a 15 minutos para falar com o funcionário. Por quê? O funcionário tinha que almoçar e tinha que voltar para a produção. Então, assim, ele tinha pouquíssimo tempo. E o que os comportores faziam? Eles faziam uma oferta coletiva. Então, eles começaram a levantar o prospecto que eles tinham para as pessoas visualizar. Depois, os comportores foram se modernizando e começaram a fazer cartazes. E esses cartazes eram maiores, ali mostrando um pulmão todo acabado devido com o cigarro, um fígado devido à cachaça. Eles faziam alguns cartazes que chamavam a atenção. E eles, nesses cartazes segurando na mão, eles falavam para aquele auditório, para aquele público, e as pessoas compravam os livros em 15 minutos, no máximo 15 minutos. Às vezes era 10 minutos que ele tinha a oportunidade de falar. E eles vendiam horrores. Mas por quê? Porque a oferta do comportor era matadora, é uma oferta muito bem preparada. Neste livro aqui, ó, Como Folhas de Outono, do Dr. Giacomo Molina, ele foi comportor de êxito, um comportor muito bem sucedido. Ele, o nome dele aqui é Giacomo Molina, Sebastião Marques, que faleceu recentemente, Lauro Ler faleceu nos anos 90, se não me engano. Foram excelentes comportores de palestra. Hoje nós temos o Dr. Maurício Brito, que é um dos melhores comportores do mundo em venda de literaturas. E o Giacomo Molina, ele conta a história dele aqui, são mais de 300 páginas. Eu li esse livro aqui 3 vezes. Eu falo para os comportores que isso aqui é meu doutorado de vendas na área da comportagem. E toda vez que eu leio, Deus fala comigo e me mostra o meu ministério e como eu posso melhorar o meu desempenho. Foi aqui que eu aprendi muita coisa, muitas das minhas ofertas, aquela oferta que você viu, eu aprendi daqui, me inspirei aqui, né? Eu quero mostrar aqui para vocês, o que eu estou te falando, o Giacomo Molina, ele dando oferta aqui no refeitório, ó. Isso aqui ele dando oferta no refeitório, você está vendo que ele está com cartaz na mão e as pessoas estão assistindo ele falar 10 minutos. Era assim que eles trabalhavam. E dessa forma aqui, eles alcançavam muitas almas para a honra e glória de Deus. Olha aqui, ó, ele dando oferta para o público. Dentro do refeitório, tá vendo o cartaz na mão dele? Ele só falava 10, 15 minutos. Giacomo Molina, ele conta aqui no livro, ele está vivo, ele mora em Santa Catarina, ou Santa Catarina, não, desculpa, em Espírito Santo. Eu vi ele há 2 anos atrás aqui na associação, 3 anos atrás na Associação Paulistana. O Dr. Giacomo Molina, ele conta aqui que em um ano, escuta o que eu estou lhe dizendo, em um ano ele vendeu mais de 30 mil grandes conflitos. Eu estou falando um ano, 30 mil grandes conflitos, junto com as coleções dele. Querido, as coleções dele giravam em torno de 2 a 3 livros. Vamos pôr aqui por baixo só 2 livros. Se ele vendeu 30 mil grandes conflitos com os livros, com a coleção dele, queridos, ele vendeu mais de 60 mil livros, mais 30 mil do grande conflito. O cara vendeu 90 mil livros em um ano. Você está entendendo o que é um ano? Eu estou dizendo para você de um comportor que trabalhava sozinho. Eu não estou falando de um comportor que tem uma mega equipe, que tem 5 agendistas, que tem 10, 15, 20. Não, eu estou falando de um comportor sozinho, que ele mesmo agendava suas palestras e ele mesmo fazia. Ah, não, Ricardo, mas Sassa, naquele tempo lá era diferente. Não. É que naquele tempo, esses homens aqui, eles não trabalhavam divididos. Eles eram comportonatos. Você acha que não tinha dificuldade? Tinha. Você acha que tinha empresa que não queria dar desconto em folha? Tinha também. É lógico que eles tinham concorrentes.
tão muito ou diferentes, mas lógico que nós aumentamos. Só que para Deus, nosso Deus, ele é o mesmo. Deus, ele é o mesmo. O Dr. Maurício Brito fez a vida dele nos anos 2000. Dos anos 2000. Giacomo Molina parou de comportar no final dos anos 90. Mas o êxito dele mesmo foi até os anos final dos anos 80. E nos anos 2000, o Dr. Maurício Brito entrou e vendeu milhões de livros. Então, assim, a comportagem, a base dela sempre foi o quê? Associado 100% ao livro e tete a tete. Livro e pessoalmente, tete a tete com as pessoas. Então não pense que a comportagem vai sair disso. Tá se falando muito aí que os comportores vai ter que fazer vídeos, etc. Querido, você pode até fazer para agregar valores, para abrir caminhos, mas nunca vai te roubar e nunca vai, desculpa, roubar não, nunca vai deixar de ser livros e presencialmente. Eu acredito muito nisso. Por quê? Porque presencialmente nós testemunhamos a nossa presença ali. Você vê que os comportores eles faziam, né, como eu falei para vocês, o método do curso Como Deixar de Fumar, a oferta coletiva. Tinha às vezes que o empresário falava assim para ele: você não vai falar na fábrica, você não vai falar conosco aqui no refeitório, você vai falar com os meus funcionários dentro do ônibus. Na trajetória da, do ônibus até a fábrica ou da fábrica até o ponto de ônibus onde eles vão ficar, você vai falar com os meus funcionários. Então o comportor ficava em pé dentro do ônibus dando oferta. Quando as pessoas desciam, faziam o pedido. Eles não vendiam o livro na hora, a pronta entrega. Eles vendiam o livro a pedido. Por que a pedido? Porque eles não tinham livro consignados. Então os comportores faziam os pedidos, eles compravam o livro nos céus e faziam as entregas. Eles tinham que arcar com aqueles valores. E eu estou falando de uma quantidade tremenda, tá? E depois vieram o método filme. Tinha uma câmera, um filme, né, um projetor muito grande, um troço imenso de 20 milímetros. Eu não sei muito bem como é que funciona esses 20 milímetros. Eu sei que é uma telinha bem pequena. Uma tela pequena não, é uma tela até ampla, só que assim, a sala tem que estar toda 100% escura. E é um rolo de fita, é o rolo de fita de 20 milímetros, bem grande, e passava um vídeo rápido, um vídeo curto de 10, 15 minutos que falava sobre o cigarro. Falava sobre o cigarro, as doenças que mais matam. Depois desse filme, os comportores davam uma oferta do livro e vendiam. Era assim que eles trabalhavam. E tinha muito sucesso, muito êxito. Tá? Muitos comportores na década de 90 começaram a fazer o quê? Escrever seus próprios livros. Começaram a escrever os próprios livros e começaram a vender, aumentaram os seus lucros e saíram da comportagem. E hoje, cadê essas pessoas? Hoje não estão mais no nosso meio. Você está entendendo que o inimigo faz de tudo para que a gente saia do ministério? Então, por isso que você tem que estar alicerçado aqui. Sempre assim, ó, dentro da caixa. Em vez de eu sair da caixa, eu tive uma outra percepção. Eu quebrei o fundo da caixa e cavei. Eu procuro sempre ir o mais fundo possível no meu ministério, na história da igreja, quem somos, quem nós a representamos. Então, sim, eu procuro ser 100% mais denominacional. Eu não gosto de ficar brincando com essas coisas porque a gente pode ser atraído e, às vezes, não voltar mais. Eu tenho esse medo. E é esse medo que me segura para que eu não faça outras loucuras. Mas como existe hoje métodos aí de quebrar as crenças, você está entendendo? De quebrar as crenças. Você quebra uma crença e essas crenças são os princípios do nosso ministério. Você quebra uma crença que é do nosso convívio religioso. Tem comportores que tinha um discurso, hoje está tendo outro, porque ele quebrou as crenças. Eu tenho medo de quebrar essas crenças. Eu prefiro ficar assim, parado, dentro da caixinha, mas sendo um comportor. E ser comportor até Jesus voltar. Do que ficar quebrando as minhas crenças limitantes
e fazer eu sair do ministério como muitas pessoas, pastores saíram do ministério, porque ele quebrou suas crenças. Cuidado, queridos, muito cuidado. Eu estou vendo comportores quebrando suas crenças. E essas crenças estão tirando até os princípios do Evangelho. Os princípios de Deus, dos mandamentos de Deus. Queridos, o comportor, ele precisa ter um conhecimento pleno dos livros que ele vende. Eu tenho aqui comigo umas 5 palestras gravadas de alguns outros comportores. Antigas, novas, etc. Áudios que amigos me mandam, palestras que eu assisti, que eu mesmo gravei. E é lastimável que de todas elas que eu assisti, só uma o comportor deu oferta do livro. O restante ele só levanta os livros, ele levanta um livro, levanta assim o livro. Fica quem... vamos pegar aí o livro, etc. E ele não sabe dar uma oferta, ele não conhece o livro, ele não leu, ele não compra a ideia que o livro é bom, ele só tem críticas para o livro. E ele vende o livro por dois modos. Primeiro, que ele tenta vender na mais pura emoção. Chega no final da palestra, ele coloca um som alto pra caramba, de um piano tocando, que as pessoas têm que chorar, meu amigo. Se não chorar, ele conta a história dele, a desgraça de vida, etc. Ele faz a pessoa, ele envolve a pessoa emocionalmente para a pessoa comprar o livro. E isso, desculpa, isso está errado. Porque a emoção, ela passa. Depois que a pessoa seca as lágrimas, depois que a pessoa se controla, a razão vem. E a razão é, por que eu comprei esse livro? Então depois vem só o quê? A amargura. Querer devolver, reclamações e etc. E o segundo método que os comportores estão vendendo dos últimos anos para cá, nos últimos 2 anos para cá, é o empresário pagando 50%. Se o empresário não pagar 50%, o comportor ele não vende. Eu falo isso porque conheço comportores que usavam esses métodos, não usam mais. Eu conheço agendistas que agendam para esse comportores que fazem esse método e eles falam dos pós e dos contra. Eu faço palestra para 5 funcionários, a gente vende R$ 3.000. Amém. Só que se o empresário não pagar, ele não vende. Se tiver um público de 40 pessoas, esse comportou, mesmo o dono pagando a metade, a maioria das vezes ele não vende. E quando o empresário não paga, pronto, é aí que ele não vende nada. Como é que vai ser o cenário depois dessa crise? Você acha que o empresário vai querer pagar R$ 300 de parcela de livro para cada funcionário? Com uma coleção que custa R$ 600, R$ 900, o cara pagar R$ 400? Você acha que o empresário vai pagar? Seja sincero comigo. Então, se o comportor trabalha com esse método e não quer mudar, desculpa, você não vai conseguir continuar trabalhando com palestra. Você concorda comigo ou estou muito errado? Se eu estiver muito errado, pode fazer seu comentário. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou aqui também para aprender. E se você quiser compartilhar seu conhecimento, por favor, fique à vontade. Mas eu não acredito que o comportor vai conseguir. Por quê? Porque estamos em crise. E o empresário querer investir R$ 300 por cada funcionário, estou falando de uma coleção de R$ 600. O empresário paga 300 e o funcionário 300. Eu acho que o empresário não vai querer investir. Dependendo da empresa. E a maior parte das empresas estão quebradas. Você acha que um funcionário vai querer fazer um compromisso de R$ 300, de um compromisso de R$ 300 dividido? Então tudo isso você tem que parar para pensar. Até mesmo existe um problema muito sério que, querido, isso aqui é uma aula, tá? E eu tô te falando é para você se aprofundar e se alicerçar. Tudo que eu tô te falando aqui é para você criar seu fundamento numa rocha e não na areia. Porque muitos comportores nesse período agora já saíram da comportagem. Muitos estão indo embora, não vão voltar. Tem outros que já estão vendendo outras coisas. Então, assim, se você quer continuar comportando, alicerce seu fundamento. Construa sua casa sobre uma rocha, no ministério da comportagem. É isso que você precisa entender. Comportores agora estão divididos. Tem muitos comportores divididos. Não sabe o que vai oferecer, não sabe como é que vai trabalhar. E aqueles que estão fundamentados nas estruturas, nas normas, nas regras da comportagem, com todo o seu ministério, os céus, os céus, que é o nosso distribuidor de livro, o Instituto Vida,
o livro, a casa publicadora, os temas dos nossos livros, você tem que estar muito fundamentado nisso. Então, assim, o comportor que vendia 5, 6 livros nas palestras, pensa comigo agora. O comportor que vendeu livros no mês de outubro, novembro e dezembro, até hoje estão se descontando o cheque deles. Não de todas as empresas, mas empresas que pagarem 6 vezes, esse mês de maio é o último cheque. Maio, junho e julho serão os últimos cheques. No meio dessa crise, um dia um amigo meu falou assim para mim: Sassa, não sei por que você fica relutante aí de ficar vendendo dois livros, se a gente está vendendo 6 livros. Eu falei: cara, eu não quero problema com a empresa. Ele falou: se a gente tem problema para vender um, qual que é o problema de vender 6? Eu falei que cair do primeiro degrau se machuca menos do que cair do quinto, do sexto, do sétimo degrau. Se uma empresa, no meio dessa crise, não pagar o cheque, não cobrir o cheque das palestras que eu fiz, a minha venda, o meu prejuízo vai ser menor do que aqueles que venderam muito dentro de uma empresa. Estou falando dentro de uma empresa. Se eu vendi dentro de uma empresa R$ 1.000 e esse comportor que vende muitos livros tivesse vendido lá dentro R$ 4.000, qual vai ser o maior prejuízo? Graças a Deus, as minhas palestras de outubro, novembro e dezembro, todos os cheques já foram compensados, porque eu tenho aqui minha planilha. Agora, as minhas palestras de janeiro e fevereiro, a maior parte da minha venda foi no cartão de crédito, eu tenho alguns cheques, eu ainda não recebi notícias. Estou apreensivo? Estou. Estou com medo? Também estou. Mas eu confio em Deus. Confio muito em Deus. Em 15 anos de ministério, de comportagem com palestra, fora de porta a porta, igreja, que dá 19 anos. Nesses 15 anos trabalhando com empresas, eu só tenho aqui na minha gaveta R$ 2.000 de cheques devolvido. R$ 2.000. Para mais de, sei lá, eu já vendi, fazendo uns cálculos aí nos últimos anos atrás, eu já vendi mais de R$ 3 milhões de livros. E ter só R$ 2.000 de, livro, de cheque devolvido, meu amigo, não dá nem 0,000,1%. E eu tenho amigos que têm em casa 7, 10, 15. Eu conheço comportadores que estão devendo nos céus 30 mil, R$ 50.000 de livro. Por quê? Pelo método de trabalho que ele está fazendo. Nós vamos falar isso depois. Comportores, deixa eu só recapitular aqui. Se atualize, mas não fora da caixa. Cuidado. Segundo, a nossa base sempre é vender livro, evangelismo. Livro, evangelizar, ganhar almas. Deus é o maior interessado. Segundo, o futuro nosso é continuar vendendo livro após a crise. Você tem que entender isso. Nós vamos continuar vendendo livro. Então, não se engane e não deixe Satanás te enganar. Não deixe. Não deixe Satanás te enganar. Que o sangue de Jesus repreenda todo o mal de Satanás sobre a minha e a sua vida. Não se iluda. Nós vamos continuar vendendo os livros, sim. Nós não vamos para o e-commerce. Nós vamos ficar fazendo plataformas. Nós vamos continuar tendo contato com as pessoas. A pandemia ela vai passar, vai demorar, vai existir um monte de coisa, mas nós vamos ter contato com as pessoas. Quando as aulas voltarem, quando começar a ter aulas, nós vamos ter noção de que realmente nós podemos agora fazer as nossas palestras, porque vai voltar o contato social, lógico, com muitas restrições, com muita proteção, mas nós vamos voltar. Então, o futuro nosso não é vender videoaulas, não é vender livros pela internet. O nosso futuro é vender livros. E você precisa conhecer esses livros, você precisa ler, se fundamentar nos livros. Tá? Os comportores no passado vendiam livros e davam oferta. O segredo de um bom palestrante é a oferta. Nós vamos falar com você na segunda aula. Começa então a se programar isso. E o que eu te peço é: leia os livros que você vende. Leia, coma, devore, pratique esses livros na sua vida. Não seja uma pessoa incoerente ou muitas vezes, não vou dizer todos, mas é o que se conota é que é hipocrisia. Vender uma coisa que não conhece,
levantar um livro lá no final, né? Tudo que eu falei está aqui, mentira. Tem comportor que tem um tema de palestra que não tem nada a ver com o livro, é meio subjetivo, mas o que ele falou especificamente não está no livro. E ele falar que está tudo no livro é mentira. É mentira. Então cuidado, porque nós não estamos lá para mentir. Quem mente, como diz João 8,44, quem mente é filho do diabo. Nós somos comportores, nós temos que ter coerência, nós temos que ter ética, nós temos que ter respeito pelos nossos clientes, pela obra de Deus, pela comportagem, pelo nosso próximo, pelo seu companheiro de comportagem. Então, busque ser cada vez mais coerente, leia os livros. Quando nós chegarmos na segunda aula, você vai entender por que você tem que ler o livro, porque senão a sua oferta, as suas vendas vai ser um fiasco depois da pós-venda ou da pós-crise. Quarto ponto aqui, para a gente já ir para a parte final, propósito. Qual é o nosso propósito? Evangelizar com os livros. Nós vendemos livros. Nunca esqueça. Queridos, aonde muitos comportores erram com palestra? Vamos já falar dos erros. Muitos comportores erram com isso. Tem um tema de uma palestra e vende outro tipo de livro. Ele quer vender com 50% do dono paga ou com a emoção. Num cenário que nós vamos encontrar agora pós-crise, queridos, você tem que conhecer muito bem o livro. Por quê? Porque esse negócio de vender com desconto em folha não vai ser tão fácil. Então você vai ter que se reinventar. Você vai ter que se reinventar, porque eu já faço. Fazer palestra sem desconto em folha. E você tem que aprender a fazer isso. Eu vou falar isso depois. Até eu montei 3 métodos de trabalho para pós-crise. E alguns eu vou falar aqui com vocês na segunda aula, que você vai poder fazer aí. Coisas antigas que nós vamos resgatar e fazer novamente. Mas tem um dos métodos que eu não vou te falar, porque eu quero primeiramente ver se vai dar certo e depois eu vou passar para você como você vai poder fazer. Eu quero fazer esse teste primeiramente. Como montar uma palestra? Querido, a palestra minha é baseada 90% no livro. 90% no livro. Por isso que o tema da minha palestra é sucesso em dose dupla. A minha palestra eu tirei lá de dentro. Então tudo, lembra quando eu falei da aula de como agendar a palestra? No meu folder, todo o meu layout, o meu site, o meu folder, minha apresentação no meu iPad, na apresentações digitais, tudo é com o nome Sucesso em Dose Dupla. Tudo. Porque eu trabalho muito com comércio. E tem os livros de saúde que eu agrego, o livro Feliz no Amor também. Mas tudo tem a ver com o tema Sucesso em Dose Dupla. Eu tirei uma palestra lá de dentro. Aí um amigo meu até falou assim, mas Sassa, se todos os comportores tiverem o mesmo tema que o seu, o que nós vamos oferecer? Bom, primeiro que você não está na minha região. Segundo que você está na sua geografia. Se você começar a bater nas empresas e todo mundo começar a falar de sucesso em dose dupla, é óbvio que você não vai fazer então o tema sucesso em dose dupla. Você pode pegar um dos tópicos do livro e colocar como tema. Lá tem assim um tópico assim, sucesso profissional. Pronto, você pode usar o tema da sua palestra. Tem outro tópico lá do livro que fala meu cliente é a minha vida. Pode ser o tema da sua palestra. Tudo está dentro do livro. O livro ele tem que fazer parte dos seus slides. Lá tem comportor que coloca muita, mas muita frase de celebridades. Frases de efeito. Querido, legal, legal. A ideia, a sua iniciativa foi boa, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso, não tem problema nenhum. Mas eu coloco agora textos do livro. E a página. Texto, página. Eu faço a pessoa vibrar com aquele texto. Eu faço ela refletir comigo. Porque lá no final eu vou falar para ela, lembra aquela frase? Lembra aquele assunto que eu falei? Tá aqui, ó, na página tal. Tem horas na minha oferta que eu pego a página e mostro para ele, ó, aquela frase que eu falei tá aqui, ó. Isso é oferta, queridos. Isso é ser comportagem, tá? Muitos comportores, eles trabalham com muito vídeos, como eu já também fiz muito isso. Na minha palestra tinha muito vídeos. Vídeos vídeos para o povo rir, né, dar gargalhada, vídeos instrutivos, etc.
Cara, ao decorrer do tempo eu tirei os vídeos. Hoje, na minha palestra, eu só tenho 3 vídeos. Dois vídeos de 1 minuto na área da saúde, um vídeo na área de parte profissional, só que assim, ele não é para entretenimento, ele é instrutivo, ele é educativo e só. Antigamente, antes de começar a palestra, eu ficava mostrando um monte de vídeos, né, vídeos engraçados. Parei com isso há muito tempo. Eu chego na empresa, cumprimento o pessoal, monto meus equipamentos e sento e fico lá esperando. E fico lá. Ah, mas tinha que colocar um som, aí fica à vontade. Mas eu sou uma pessoa assim, quieta. Eu vou lá, faço, e eu procuro impressionar as pessoas depois. A primeira aparência que eles têm é assim, nossa, mas que cara quieto. O que esse palestrante vai falar? Ele é muito calado. Nossa, o que vai ser? Depois vem a surpresa. Na hora que eu estou palestrando, meu amigo, aí a coisa muda. Então, a minha palestra, eu tirei os vídeos e comecei a trabalhar mais com conteúdo. Conteúdo do quê? Do livro, atualidades, reportagens, né? É que nem um prospecto, muito mais detalhado. Começo, meio e fim. A minha palestra, até vou contar aqui para você um testemunho. Lá no passado, eu tinha um vídeo que eu colocava no meio da minha palestra, que era de um ratinho dançando para poder pegar um queijo, que era a música Sex Dance. Ele ficava dançando, interagindo ali com o queijo, né, um vídeo gráfico. E hoje muitos comportores pedem para as pessoas ficar dançando, etc. E um comportor foi assistir minha palestra, que foi o Marco Antônio, da Associação Paulista Oeste. A gente chama ele de Marcão ou Negão. E só faz tempo. Foi lá no ano de 2006. 2006? Não, acho que foi 2008. 2008. E o Marcão assistiu minha palestra e falou assim, Sassa, você coloca esse vídeo? Eu falei, cara, eu coloco. Falei, amigo, você viu o que ele fala na música? Eu falei, não, eu não sei nada de inglês. Ele falou, eu também não sei muito não, mas para entender aqui, ele não está falando coisa boa não. E segundo, você está afastando os anjos deste ambiente aqui. Quando ele falou aquilo, cara, eu juro, eu tomei o maior susto. Eu levava uma caixa de som grande, cara, eu botava pra torar. Depois daquela orientação que ele me falou, eu nunca mais coloquei aquele vídeo. E parei de ficar levando aquelas parafernálias de caixas de sons imensas. Muito das minhas palestras eu levo só uma caixinha de som pequena. Depende do número de auditório, né, de pessoas. Porque o meu foco não é o vídeo. Se der para passar o vídeo, bem. Se não der, amém. Eu vou tocar o barco do mesmo jeito. Eu vou te explicar isso depois. Porque, querido, se acabar a energia e o empresário falar para você, ei, faz a palestra, o que você vai fazer? Vamos voltar outro dia? Cadê o comportor nato? Cadê o comportor que conhece o ministério, que conhece o livro, que sabe dar uma boa oferta? Fazer uma oferta quando tudo te favorece, com a energia, projetorzinho ligado. E quando isso acaba? Já aconteceu comigo. E já tive que dar oferta sem nada, fazer palestra sem projeção, sem nada. E Deus nos abençoou. Tá? Quando você vai fazer uma palestra num banco, num órgão público, às vezes você tem 20 minutos para falar com a pessoa. Geralmente eu peço para eles meia hora, mas às vezes o tempo, o pessoal chega atrasado e o tempo lá é corrido, e só tem às vezes 20 minutos. Eu já dei uma palestra com 10 minutos. Nem palestra, é uma oferta coletiva. E vendi para honra e glória de Deus dentro da agência bancária do Banco Santander, na cidade de... como que é o nome da cidade? Jaboatão dos Guararapes, né, que é a região metropolitana do Recife, perto da União. Eu fiz uma palestra de 10 minutos. O pessoal atrasou, falou, cara, você só tem 10 minutos, porque daqui 10 minutos a agência vai abrir. E em 10 minutos eu dei a oferta. Tinha 10 pessoas, 4 compraram o meu livro, o PMA com Grande Conflito, em 10 minutos. Por quê? Porque eu conheço o livro, eu dei a oferta. Eu fui rápido ali, Deus nos abençoou no que falar rapidamente. Então, assim, são circunstâncias que a gente passa. Eu estava dentro de uma fábrica e tinha 300 funcionários para passar. E uma daquelas turmas que foi assistir a palestra acabou a energia. Eu tenho até a foto. Aí a minha esposa estava junto comigo, ela é enfermeira, ela estava ferindo a pressão dos funcionários ali, fazendo um teste de glicemia. E ela assistiu essa minha palestra.
E tinha uns 30 funcionários. O empresário, o técnico de segurança falou assim, cara, se essa turma não assistir a palestra agora, eles não vão poder voltar depois nos outros dias. É só agora. Como a energia acabou, que deu um problema lá, ela vai voltar logo logo, mas vai atrasar e eles não vão assistir. O que você quer fazer? Quer suspender a palestra e eles não assistem, ou você faz sem um projetor? Eu fiz sem um projetor e para honra e glória de Deus vendi 22 kits. 22 kits para 30 funcionários sem projeção, sem nada, só de boca a boca. Por quê? Porque é Deus. Porque a gente conhece, porque eu sou comportor e você também é, em nome de Jesus. A minha palestra, eu também tirei muita parte de vídeos, né, como eu falei. Eu tirei muita dinâmica. Antigamente tinha muitas dinâmicas. Hoje eu só faço uma dinâmica e rápida. Essa dinâmica o pessoal, eles ficam assentados mesmo. Antigamente pedi para ficar em pé, arrasta a cadeira. Eu tenho amigos que fazem várias dinâmicas. Ele perde tempo com o conteúdo. Aí chega no final, se o empresário não pagar a metade, a venda é um fiasco. E muitas vezes o dono pagando a metade e mesmo assim ainda não vende. Então, assim, o segredo do comportor não está nos vídeos, não está nos áudios e não está nas dinâmicas. E eu achava que o segredo era isso aqui. Então eu investi em vídeo, investi em dinâmica, em gargalhada, um povo interagir, mas não é. Porque quando você entra com um público mais seleto, banco, órgão público, você vai fazer uma palestra para a administração de uma grande empresa, você vai fazer palestra em escritório de direito, né, de advocacia, escritório de engenharia, essas pessoas não querem ficar fazendo dinâmica lá sorrindo o tempo todo não, querido. Eles querem conteúdo para comprar teu livro. Como eu disse, são pessoas seculares, são pessoas que têm mais conhecimento, pessoas graduadas. Aí você vai ficar fazendo brincadeira o tempo todo mostrando videozinho? Não dá certo. Então você tem que ter mais estrutura. Eu já fiz palestra em muitas escolas, muita escola, tanto escola pública como escolas particulares. E querido, e vender para professor não é fácil. Não é ficar brincando e mexendo com as emoções dele. Pelo contrário, você tem que saber lidar com a parte intelectual deles, o raciocínio, a parte da razão. Para vender para professor é razão, vender bem. Não estou falando vender um pouquinho, não. Você não pode falar que vendeu bem numa escola se você não fez pelo menos 5 escolas. E nas 5 escolas fazer um parâmetro. Eu já fiz dezenas e dezenas de escolas, como eu disse, escolas públicas sem desconto em folha e escolas particulares com desconto em folha. E tive bons resultados, tá? Então, a minha palestra, eu tirei muito dessas coisas. Eu trabalho com conteúdos. Então, assim, a minha primeira palestra que eu montei de verdade, eu sentei, porque antigamente era cópia, Ctrl+C, Ctrl+V de outros comportores. Depois eu sentei, comecei a montar minhas próprias palestras, buscando, né, conhecimento. A minha palestra eu tirei de um sermão do pastor Alejandro Bulhon, aquela parte que ele fala, a parte mais humana. Eu não procuro mexer muito com a emoção, mas a parte humana, o respeito, o desenvolvimento humano, aquela parte de que ele quer tocar o coração da pessoa. Eu montei minha palestra sobre essa base, sobre essa estrutura, sobre o conhecimento do livro e também a parte dos temas que nós vamos tratar, ou saúde ou profissional. Né? Então, assim, eu vejo muitos comportores fazendo palestra, eles começam assim, muitos comportores que foram até meus comportores que eu liderei. Eles não têm começo, não têm meio, não têm fim. Eles começam com um tema, aí vai para a família, aí ele volta para o tema que ele começou de motivação, aí ele vai para o atendimento ao cliente, ele entra na saúde, depois ele volta para a parte motivacional, aí ele fala de estresse. Você pega os slides dele, os slides dele tudo muito mal feito, com cores erradas, sem nenhum atrativo, isso agrega muito, tá? Segunda coisa, o comportor ele começa de um assunto e termina com outro. Ele não tem uma linha de raciocínio, ele não tem começo, meio e fim, então ele não tem a arte da venda. A minha venda do livro não está no final, ela está ao decorrer da palestra. É o que eu falo muitas vezes para os comportores. Eu não vendo o livro, é as pessoas que compram, tá? Eu não vendo, elas que compram. Você tem que terminar a palestra, a pessoa fala assim, cara, você tem isso aí escrito? Ou se não, quando você vai mostrar o livro, o cara já fala assim, eu quero. Por quê? Porque isso aí que você falou, eu preciso.
Ou se não, você está terminando a palestra, a pessoa fala assim, quanto custa? Cara, você tem algum livro aí? Isso você está demonstrando a qualidade do seu treinamento, a qualidade do seu trabalho. Você não faz as pessoas comprarem, elas que querem. Aliás, você assim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Porque assim, antigamente a gente colocava livro no colo dos funcionários. Eu não faço isso, já vai fazer uns 10 anos. Eu parei de ficar colocando livro no colo dos funcionários. Os livros ficam comigo. Quem quiser que venha aqui retirar comigo, tá? Então assim, as pessoas vêm e pegam. Queridos, no final da minha palestra, eu falo para os funcionários assim, 2 vezes. Ninguém é obrigado a ficar, fica quem quiser. Eu pedi para o empresário não comprarem para vocês. Eu falo essa frase. Poxa, se você não tem medo, eu não tenho medo. Porque eu não estou vendendo caixa de banana. Eu não estou vendendo perfume. Eu estou vendendo o livro que vai salvar aquelas almas. E eu confio em Deus. E eu sei o que eu estou fazendo. Eu estudei para isso. Então eu falo no final da minha palestra. Pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha comigo. Queridos, vocês não são obrigados a ficar com o livro. Fica quem quiser. Eu pedi para o empresário, eu pedi aqui para o seu Gustavo, para o seu João, para o seu Antônio, para a dona Maria, para a dona Fátima, não comprarem para vocês. Você vai comprar se você quiser e se você achou interessante, se vai ser importante para vocês. Eu falo isso 2 vezes. E mesmo assim, as pessoas compram com força. As fotos estão aí. Você viu aí o hashtag Ministério Caixas Vazias. Então, comportores, o que faz vender o conhecimento? A habilidade de vender ao decorrer da palestra que vai ser na segunda aula, tá? Mas isso aqui é só para você já começar a pensar. Quantos livros eu vendo? Eu já disse, eu vendo 2 livros grandes, O Grande Conflito, a revista, o livro missionário. Eu embalo todos eles e entrego para o funcionário. Mas se o funcionário quiser ficar com um livro só, eu também vendo. Agora eu estou comportando aqui numa outra associação, lá eles trabalham com 3 livros grandes e o Grande Conflito. Eu já vendi lá também esses 3 livros grandes, tal, o valor fica mais elevado, mas mesmo assim eu abro para o funcionário ficar com 1, com 2 ou com 3. Já falei dos problemas, queridos, os problemas que os comportores enfrentam é cheque devolvido. Para mim, uma venda só é venda quando o último cheque é compensado. Se você não compensou o último cheque, então você não vendeu, você teve um problema. Então, você tem que começar a se policiar. Você vendeu, você tem que receber. Para honra e glória de Deus, eu não tenho problemas. Tá? Ah, mas todo mundo fica satisfeito? Não. Qual que é o maior problema do comportor, tanto o seu como o meu? É que o funcionário chega em casa e ele não lê o livro. Como ele não abre o livro e não lê, quando começa a vir um desconto na folha, ele se arrepende. Esse aí não é culpa minha. É o problema dele. E para sanar esse problema, foi então que tive a ideia de fazer o curso do sucesso em dose dupla. Falei com o pastor Tércio falou com a doutora Hélida, a CPB montou as videoaulas para que as pessoas pudessem o quê? Manusear os livros. Porque as pessoas abrindo o livro e lendo, elas vão perceber que realmente valeu a pena o que ela comprou. Entendeu? E por isso que aí a parte de satisfação dos meus clientes desde o ano passado com as videoaulas dos cursos do sucesso em dose dupla, eles triplicaram a satisfação. Por que triplicaram? Porque eu faço acompanhamento com todos eles. Todos eles eu tenho no meu WhatsApp e eles fazem um curso. Tem funcionário que no primeiro mês, antes de descontar a primeira parcela, ele já leu o livro inteiro. Querido, ele vai pagar tranquilo, porque ele já fez o curso, ele está satisfeito, ele está com o certificado na mão. Você não está entendendo. É assim, não é a videoaula e o livro, é o livro para a videoaula. Você está entendendo? Essa é a ordem, do livro para a videoaula. E na videoaula, a doutora Hélida, ela fala do livro, para a pessoa ler o livro. É como se fosse uma escola sabatina, ela tem que estar interagindo com o livro. E é por isso que o pastor Tércio está fazendo no Instituto Vida a aula de todos os outros livros. O livro dos sucos e shakes, o corpo saudável, o livro tal, para que as pessoas venham interagir, abrir os livros e diminuir essas reclamações, tá? Comportou, você está com muito cheque devolvido, o problema não é a empresa. O problema é seu trabalho, seu ministério, de como você está tocando ele. Nós vamos falar isso depois. Novamente eu reforço aqui com vocês, conhecimento. Você tem que ter conhecimento do livro.
a habilidade de manusear esse livro, mostrar o benefício desse livro para as pessoas. Eu já fiz palestra que no começo era uma rede de mercado, era a quarta palestra do dia, eu estava cansado, a mente já estava esgotada e na primeira fila sentou 3 pessoas, até o comportor que estava comigo, o Juninho, ele viu a mulher falando, olha moço, eu sei que você vai vender um livro no final, eu não vou vir comprar nada, eu não tenho condições, etc. Eu tentei pedir para que ela falasse mais baixo, eu falei, não, fica tranquila. Ela, não, não, eu sei que você vai vender, as amigas minhas compraram, eu já sei quanto custa. É o seguinte, eu não estou aqui para comprar livro não. Eu falei, mas é exatamente, você está aqui para ouvir uma palestra. Então, escute a palestra. Você não é obrigado a levar, você vai levar se você quiser. Não, não, já não vou levar, então pronto, então já está definido, fica tranquila. Para a graça de Deus, no final da palestra, ela e a amiga dela comprou, a outra não quis, eram 3. 2 compraram e a outra não, mas a que falou, ela comprou o livro. Por que ela comprou o livro? Porque ela se levantou e disse assim para mim, moço, eu não ia comprar, mas de tudo que você falou, realmente está aí no livro e for de fato um benefício para mim, cara, eu vou realmente, vai valer realmente a pena por ter comprado esse livro. Porque o que você falou, nossa, eu fiquei assim, eu nunca ouvi isso, eu nunca ouvi falar desse tratamento, eu nunca vi falar dessa postura, esse comportamento profissional. Eu quero o livro. Uma vez eu vendi esse ano, em janeiro, eu fiz uma palestra numa pizzaria e o funcionário comprou o livro, ele fez a palestra 3 horas da tarde. Quando foi 5 horas da tarde do dia seguinte, ele me liga e fala, já terminei de fazer o curso e ler o livro. Eu falei, como? Ele falou, não, cara, eu passei a madrugada assistindo todas as 10 aulas, já li metade do livro, eu quero meu certificado. Então, assim, ele ficou surpreendido com o que foi falado na palestra. O que foi falado na palestra? Sobre o livro. Eu falei tão bem do livro, eu discuti muito bem os assuntos do livro, que as pessoas se instigaram. Eu quero este livro. Eu preciso desse conteúdo na minha vida. A minha mãe, o meu pai, a minha filha precisam desse conteúdo. Então eu reforço você, comportor, você tem que ler, você tem que pegar seu livro, você tem que riscar, você tem que grifar, você tem que comprar a ideia deste livro, tá? Foi o que eu falei para vocês na aula de agendamento. Queridos, tem comportor que fica falando mal dos livros. Ah, que os livros estão desatualizados porque ele está buscando outro conteúdo aí fora. Esses livros não foram escritos para nós, esses livros foram escritos para as pessoas aí fora. O Sucesso em Dose Dupla, ele tem a linguagem ideal para essas pessoas que nunca leram nada, que nunca assistiram palestras, pessoas que não têm educação profissional. Então a Elida, ela é uma professora nata, ela é psicóloga, ela é consultora de empresa, ela sabe escrever, ela sabe falar, o livro dela tem a linguagem ideal para eles. Talvez para você não, porque você tem mais conhecimento, você faz faculdade, você fez cursos fora, só que queridos, ei, acorda, esse livro não é para você. Então você tem que pensar como eles pensam, não como você pensa. É como eles pensam. E é por isso que esses livros estão dando muito resultado no meu trabalho. As pessoas amam esses livros, tá? Eu tenho depoimentos, vocês já viram, eu coloquei várias vezes nas redes sociais, depoimentos de funcionários falando, cara, amei o livro, amei o curso, foi muito enriquecedor para a minha vida. Então para de ficar falando besteira, tá? Para de falar besteira. Para de ficar olhando o mundo lá fora. Não seja que nem o povo lá no antigo Israel que queria copiar o que o povo pagão tinha. Ter os mesmos deuses, ter o mesmo comportamento, as mesmas vestimentas. E você viu a desgraça que foi no meio do povo. E a desgraça que nós enfrentamos hoje é essa. É ficar olhando na janela, olhando a vida dos outros, vendo o trabalho dos outros, esquecer do que nós temos aqui, que é totalmente superior. O nosso trabalho é muito superior, é muito superior, é muito superior do que qualquer palestrante aí fora. Qualquer palestrante aí fora. Por quê? Porque nós trabalhamos com a área humana, o desenvolvimento humano, nós trabalhamos com ética, nós valorizamos os valores humanos, a família, e nós pregamos evangelhos e damos a eles o melhor tratamento de saúde do planeta. Não existe nada melhor do que isso aqui. Larry Ribeiro está longe, longe do que nós cremos e professamos. O Larry Ribeiro, o que ele fala é muito bom, muito legal, mas não tem nada a ver com o que nós estamos falando. A linha do tratamento de saúde ele é muito tênue.
Então, assim, ele é muito extremista. Ele usa coisas que fica difícil, fica chato você praticar. Por isso que tem comportor que fica mostrando um vídeo de Laí Ribeiro nas palestras. Teve um comportor que me ligou, aí ele falou pra mim, no final da minha palestra eu mostro um vídeo do Laí Ribeiro. Gente, não tem nada a ver, a gente não vende livro do Laí Ribeiro. A gente vende livros da doutora Eunice Lemes Vidal, o livro da Elisa Biasi, o livro do Jorge Pamplona. É esse livro que nós vendemos, são esse conceito de saúde. Então não fica mostrando vídeo de pessoas seculares que não tem nada a ver. Bom, qual que é o nosso futuro? O nosso futuro é fazer palestras. E muitas dessas palestras serão sem desconto em folha. Muitas dessas palestras são um público diferenciado, que talvez você nunca deu oferta, que nunca foi procurar. E nós vamos discutir isso na segunda aula. E para mim, terminando aqui, eu quero dizer o seguinte. Queridos, eu estudei, eu me formei, eu fiz curso de naturologia e naturopatia, aulas presencial. Por que eu não fiz na faculdade? Porque na faculdade é 2 anos, custa R$ 500 e a maior parte da grade do curso são temas que nós, adventistas, nós não cremos e não podemos nos envolver, que é espiritismo moderno, acupuntura, xitoísmo, etc. Então resolvi fazer através desses professores da faculdade UNASP, professor de cardiologia, nutrição, fisioterapia, professores, médicos, enfermeiros, nutricionistas, pastores. Eu fiz essa graduação, o curso de naturopatia em 2008, tá? Eu tenho todas as apostilas aqui em casa. Eu aprendi a usar os livros na prática. Lá a gente aprende a usar os 8 remédios na prática, os 8 remédios naturais na prática. Fiz estágio na clínica, fiz estágio comigo mesmo, fiz estágio com pacientes, com a minha família. Este ano passado eu fiz o curso de naturologia, que é o tratamento natural contra o câncer, especificamente só sobre câncer. Nós estudamos muito sobre câncer, como surge um câncer, vários tipos de câncer e os tratamentos naturais que estão, a maior parte, nos nossos livros. Então, assim, o meu linguajar, o meu conteúdo, ele é muito fundamentado nos tratamentos naturais, na ciência. Nesse curso de naturologia eu recebi meu certificado também. Eu vou receber minha CRT, que o CRT é o Conselho Regional dos Terapeutas Naturalistas do Brasil. Eu posso trabalhar no consultório médico, eu posso trabalhar numa UPA, né, num posto de saúde, eu posso trabalhar ligado a uma prefeitura, eu posso abrir meu consultório, eu posso prescrever, porque esse CRT, ele garante isso, tá? O governo, ele tem um plano, ele tem leis para terapeutas naturalistas. Tenho amigos meus que lá na aula que eu conheci, né, dos alunos, que eles trabalham em postos de saúde, estão ganhando super bem. Eu tenho outros que montaram seus próprios consultórios, que tem consulta lá que não é menos de R$ 500, tá? Mas não estou aqui para consultar, eu estou aqui para usar só como conteúdo. Na minha palestra, eu dou uma aula de estômago, por exemplo. Às vezes eu dou uma aula de intestino, entendeu? Eu falo com toda a propriedade, etc. Para despertar na pessoa o interesse, eu troco com ela as informações, exponho para ela um conteúdo, até mesmo comportando de porta a porta. Quando eu treinava meus comportores de porta a porta, eu chegava na casa das pessoas, eu ensinava para a pessoa como funciona uma digestão. As famílias ficavam atônitas. Nossa, moço, que conhecimento, eu nunca soube disso. Aí eu falava para ela, tá aqui no livro, tal, assim, assim, assado. Bom, eu fiz um curso também de atendimento ao cliente, de vendas, fiz curso de administração, técnico, não formação de 4 anos, né, bacharelado. Fiz curso também de neuromarketing. O neuromarketing ele tem várias vertentes. A que eu estudei foi sobre a mente do consumidor, por que as pessoas compram, como que o marketing funciona, como que essas grandes empresas trabalham com com a mente, como eles vão persuadir as pessoas, né? Os detalhes, os logotipos, rótulos, como montar uma prateleira, como montar uma gôndola, como colocar preço, como você atrair a atenção das pessoas nos 5 sentidos dela, né? Que é o olfato, o tato, o paladar, a visão, etc.
Então ali nesse curso que também é certificado, eu paguei, fiz ele em formato de EAD, foi muito bom, muito enriquecedor para o meu trabalho. Fiz um curso também de análise de comportamento comportamental, análise de comportamento, análise comportamental, desculpa, a frase é certa. Já estou cansado, já falei com vocês aqui 1 hora e meia. Análise comportamental, que é um serviço que eu passo para os empresários sem custo nenhum, que eu vou falar para vocês. Através desses serviços, eu consegui muitas indicações, eu consegui muitos parceiros, tá? Foi um sucesso no meu trabalho o ano passado, apesar que o ano passado eu não estava muito bem fisicamente nem mentalmente, eu tinha passado por um problema muito sério, então meus rendimentos no ano passado foi muito difícil. Eu cheguei a trabalhar assim, durante um mês, tinha meses que eu trabalhava 2 semanas só. Tinha meses que eu trabalhava 3 semanas e mesmo assim eu tive um excelente resultado. Eu fechei o ano passado com 197 mil reais de venda, quase 200 mil reais de venda. No ranking lá está um pouco menos porque eu vendi meu estoque, né? Então eu comprei um pouco nos céus e vendi meu estoque, mas mesmo assim eu cumpri com as minhas responsabilidades nos céus, como comportou credenciado. Comprei uma média de uma 4,5. E sim, trabalhando sozinho, tá? A maior parte dos anos eu trabalhei. Teve algumas pessoas que trabalhou comigo, mas a maior parte eu trabalhei sozinho. E fiz o curso também de. é, tá. Este ano eu fiz o curso Cenários 2025 pela FIA. A FIA é uma faculdade universidade, uma das melhores no Brasil, na área de empresarial, onde muitos CEOs do Brasil, muitos gestores de empresa, muitos empreendedores fazem um curso lá, custa uma nota preta esse curso. Mas o curso que eu fiz é um curso muito mais simples, era uma entrada para um outro, tá? Mas como eu estava sem tempo, também muito sem recurso, não estava a fim de investir. O ano passado eu gastei muito dinheiro com curso. Eu investi o ano passado 9 mil reais em curso. E então esse ano eu falei, não, eu só vou fazer isso aqui. Só foi apenas de 4 horas, mas foi 4 horas, amigo, que valeu muito a pena. Eu tive uma aula com economista, uma aula com administrador de empresa e uma aula com a área de tecnologia e marketing. Essa aula de tecnologia e marketing, cara, foi fantástico, me deu muitos insights de como tocar o meu trabalho que vou usar agora nesse pós-crise. Então, as minhas estruturas é essa, comportores. Não é que eu não estudo ou não me preparo. Você que tem uma formação acadêmica, você que é psicólogo, enfermeira, advogado, administrador de empresa, fisioterapeuta, enfim, professor, né? Você sempre está um passo à frente, mas não é isso que vai lhe fazer você ter sucesso. Não é só isso, desculpa, não é só isso que vai te fazer você ter sucesso na comportagem. Porque eu conheci comportores que têm mestrado, comportores que têm 2, 3 faculdades e não tiveram êxito nessa obra. O que faz a gente ter êxito nessa obra de fato não é, queridos, só a formação acadêmica. Ela faz parte de um monte de requisitos. A principal é temer a Deus, ser obediente, guardador dos seus mandamentos, ser um cristão, ser um comportor que ora, tem que ser um comportor que gosta de orar, de conversar com Deus, porque você vai falar de Deus para essas pessoas. Lembra de Moisés? Quanto mais Moisés ficava na presença de Deus, mais o seu rosto resplandeciam a glória de Deus. Então, pois bem, quando o comportor ele se consagra, não tem formação acadêmica que não faça ele ter êxito. Aliás, não vai ser a formação acadêmica que ele vai fazer ele ter êxito. Vai ser o poder de Deus. Como eu disse, eu conheço comportores que dão palestras, que não tem estudo nenhum, nem terminou o primeiro grau primeiro. E ele está sendo muito bem sucedido, usado por Deus. Então, comportores, não faça do seu braço a sua força, faça do Senhor. Se preparar é muito bom, é o que nós estamos fazendo aqui também. Que Deus te abençoe, que Deus faça você ser um comportor de muito sucesso. Que Deus ele faça a sua vida nessa área de palestra ser muito próspera. E que você se consagre e se prepare, porque o cenário que nós vamos encontrar agora vai ser um cenário de muita dificuldade. E comportor de oração, comportor que realmente é comportor, não é uma pessoa dividida, como diz aí fora um comportor Nutella, comportou,
um comportor evangelista. Esse vai ser muito bem sucedido até o tempo do fim. Como eu sempre falo, eu, Ricardo Sass, não tenho outra opção de vida. Eu não tenho. Eu não tenho nada para fazer nessa terra, a não ser um comportor. Essa é a minha função, esse é o meu chamado. A minha vida eu já entreguei para Jesus quando me batizei, e a minha vida profissional eu entreguei nas mãos de Jesus. O profeta Eliseu, quando foi chamado pelo profeta Elias, ele viu tudo o que Elias fez, sentiu que realmente era o chamado de Deus, voltou para a lavoura aonde ele trabalhava, ele era agricultor, ele matou os bois, queimou o arado, para que nunca mais ele voltasse. Toda a possibilidade que ele tinha para poder voltar, ele destruiu. Por que ele destruiu? Porque o ministério, o chamado, é um caminho sem volta. E você, comportou? Você tem alguma coisa ainda para fazer além da comportagem? Além desse ministério? Bom, eu não tenho, como dezenas de outros também não têm. Que você tome a decisão de estar do lado do Senhor após a crise e ser um comportor nato, um comportor de êxito para a honra e glória de Deus e para a salvação de milhares de pessoas com os livros. Nós vamos evangelizar as pessoas com os livros. Deus te abençoe, até a segunda aula.